Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Pangea Cast, A Existência Cotidiana. Hoje comigo, novamente, minha parceira, Thaís Fontinelli. Oi, João. Oi, todo mundo que está ouvindo a gente. É muito bom estar de volta, né? É muito bom. Depois de uma breve pausa, estamos de volta com força total e com um tema muito interessante, né, Thaís? Hoje a gente vai receber aqui um convidado super especial para conversar com a gente sobre criatividade como uma ferramenta para resolver problemas. A gente está aqui com o Alex Soares, que é arquiteto, designer, artista visual, sócio fundador da Mimo Azulejaria Criativa e um professor, né, que ministra também o curso de Criatividade é para Todos. Hoje a gente vai tentar desvendar aí os caminhos da criatividade e tentar pensar a criatividade na prática do dia a dia, né? Assim, essa experiência, o que é ser criativo, afinal de contas. Já fez a primeira pergunta, né? Eu acho que essa já é a primeira pergunta. O que é que ser criativo para você? Olá, gente. Está aqui. Bem-vindo, Alex. Já começou assim, né? Na primeira pergunta já... Bem forte, né? Forte, né? Não, mas assim, a criatividade, o que ela para mim? Primeiro, ela foi uma coisa, quando eu era mais novo, moleque. Depois ela mudou, lógico, né? Lendo, entendendo, aí ela foi mudando. Quando eu era mais jovem, eu achava que criatividade era alguma coisa que eu nascia com ela. Assim, fulaninho era criativo. Então, assim, geralmente na escola, as pessoas mais engraçadas, as pessoas que tinham sacadas mais rápidas, elas eram caracterizadas como pessoas criativas. Então, a gente nunca imaginava que por exemplo, que um pedreiro que tivesse um problema na construção, no meio da obra, e ele inventasse ali alguma coisa para resolver aquilo ali, seria um cara criativo. A gente sempre tinha uma tendência a achar coisas engraçadas, alguém que tinha uma habilidade de tocar violão, guitarra, bateria, sei lá. Aí, eita, esse cara é criativo, ou o cara que fazia poesia, né? Mas aí, depois, com um tempo, até por uma questão de curiosidade, né? Eu comecei a estudar muito isso, criatividade, porque eu ficava um pouco incomodado com o cara, você nasceu criativo. E eu disse, meu Deus, será que eu nasci criativo ou não é isso? Então, depois de um tempo, dando uma lida e pesquisando mais, descobri que a criatividade não é nada mais, nada menos que uma habilidade que a gente pode ter, pode treinar, pode melhorar, você pode ser mais ou menos. É isso, criatividade é para todo mundo mesmo. Como diz o nome do curso, né? E eu gosto muito de como foi pensado o título, né, desse podcast, desse episódio, aliás, que é a ideia da criatividade enquanto uma ferramenta, né? Enquanto uma possível solução, um possível caminho para resolver os desafios que se impõem no dia a dia. Né? Porque a gente tem a tendência de achar que criatividade quem tem é artista, né? É quem consegue compor uma música, pintar um quadro, mas é além disso, na verdade, é para o dia a dia, como o Alex falou, como ferramenta do dia a dia para solucionar problemas. Eu também achei muito interessante essa abordagem. Agora, me vem uma questão que tu falou do teu crescimento, que para ti era uma coisa, a criatividade, você foi crescendo e foi vendo que era outra coisa. Hoje, nas escolas, tu acha que fomenta a expressão dessa criatividade como uma ferramenta ou ainda fica presa naquela questão da criatividade como um elemento de arte? O que acontece, assim, que hoje em dia não, eu acho que sempre foi, né? Nas escolas, a escola é um grande problema na criatividade, é um problema para o cara desenvolver a criatividade. Ela devia ser o contrário, né? Mas o que acontece? Na verdade, começa tudo da família, escola. Então, assim, a criança, ela é super criativa, né? Ela nasce criativa, Ela né? nasce criativa, ela fala coisas bem surreais, né? Às vezes ela faz analogias ou coloca situações que são fora do padrão, né? Então, tipo assim, o meninozinho vira e fala pro pai: papai, o caminhão, o trem bateu no submarino. Aí o pai faz: não, é impossível isso. Cartesiano, né? Isso aqui não vai... o trem tá na terra, o submarino tá no mar, lá no fundo, como é que vai bater? Cara, ele não pode ter caído no desfiladeiro, o submarino, né, tá passando. Pode. Mas assim, ao mesmo tempo a criança fica, pô, isso aqui eu não posso falar.
às vezes até a maneira de como fala, isso não pode, isso está errado. Então, assim, depois tome modos, tome cuidado, não fale isso, não fale aquilo. Aí a criança vai começando a, meu Deus, eu não posso fazer isso, eu não posso ousar, eu não posso, não estão me deixando experimentar algumas coisas, né? E a escola do mesmo jeito, sente bonitinho, não olhe para o lado, não faça graça, que às vezes a graça é confundida, né? O cara às vezes está falando um negócio, fazendo a analogia dele, e o professor, deixa de ser engraçadinho, isso tudo vai cortando. Tô lindo, né? Aí, limitando também. Então, a maneira como se fala, a escola também como se comporta nesse tipo de coisa, gente. Eu não estou falando de todos os outros aspectos, né, da escola. Mas, assim, meu bisavô estudou do mesmo jeito que eu estudo. Que eu estudei, né? Que meu filho está estudando, né? Sentadinho, olhando um fileirinho para trás do outro, fazendo exercício. Então, isso não muda, gente depois de... Sendo que tudo na sociedade muda, mudou, né? Todos, assim, o mercado de trabalho mudou, né? As habilidades que o mercado tem pedido, né? Para os funcionários, para os colaboradores. Né? Eu prefiro inteligência emocional do que o cara... Né? É isso que então, assim, eu acho que esse é o momento, né? Aquele momento de estimular não é estimulado. Sim. Então as pessoas não dão uma retraída. Aí vamos lá, o cara ele vai fazer faz vestibular não, Enem, né? Enem. Sou velho. Ele faz Enem, passa para design, arquitetura, publicidade e tal. E os professores vão cobrar um momento de geração de ideias que é justamente a criatividade. E aí ele, às vezes, não tem coragem nem de falar, porque ele tem vergonha de falar. De tão tolhido que ele já foi, né? Cortado várias vezes. Ele, ai, meu Deus, eu não vou falar isso, eu vou ficar na minha. E aí a gente vê que tem muitos alunos que não falam, depois de um tempo é que eles vão soltando. Mas aí é aquele lance, é tipo uma academia, né? Que você vai malhando o tempo todo, você tá forte. Se você não malhou a sua criatividade, ali, seu pensamento construtivo, no dia que eu preciso dele, eu não tenho ele. Eu preciso malhar. Exercitar, né? A criatividade, por exemplo, no design, ela é formada por capacidade técnica, repertório. Né? É isso que a gente precisa, no mínimo. A capacidade técnica é o que eu estudo. Semiótica, Gestalt, percepção e etc. Várias disciplinas do curso. E o nosso repertório é o que eu vivo. Que músicas que eu ouço, cinema... Experiências de mundo, que eu vou fazer conexões e vou criar alguma coisa que as pessoas não estão vendo desse jeito. Eu consigo ver de outro jeito. Que massa. Não tem aquele negócio de o cara fala assim, sai da caixa. O cara sai da caixa para ver ela de fora, né? Muda o ângulo. Você muda o ângulo, a mesma peça, vista por outro ângulo, por uma outra posição, ela é totalmente diferente. Né? E aí, o cara que está fora do processo, quando o designer entrega alguma coisa, ele, meu Deus, isso ficou muito legal. Depois de um tempo ele, meu Deus, mas isso lembra tal coisa, isso aqui. E é isso, essa maneira de ver, né, que é diferente. Como músico, poeta, né, que escrevem coisas falando de amor como tu nunca imaginou. E aí tu, poxa, cara, como é que ele conseguiu fazer conexão dessas palavras? Né? Eu acho que é mais ou menos isso. A tua biografia alimenta a tua criatividade. A forma como você vive tua vida, as conexões que você faz durante a vida, vai alimentando, vai alimentando. Tu falou essa questão da educação, e eu vi uma reportagem, eu acho que tem um mês, sobre as redações do Enem. A quantidade de notas baixas, a falta de criatividade, que hoje as pessoas fazem a redação para passar no Enem. Então tem todo o rigor técnico. Você tem que falar sobre isso, dessa forma e tudo isso. Eu sou adepto dessa questão que tudo que é muito formal prejudica a criatividade. Então até esse próprio podcast, se a gente fosse preocupar em fazer um roteiro e fazer as perguntas, eu acho que não teria essa fluidez que tem que ter na vida. Né? Então, com base nisso, assim, eu queria te perguntar, que eu acho que tem muito a ver com a criatividade com flexibilidade cognitiva, emocional. Tu acha que tem alguma coisa a ver realmente que as pessoas mais flexíveis emocionalmente, cognitivamente têm uma tendência pelo menos a expressar mais essa criatividade? Sim, com certeza. Na verdade, quando você está mais aberto, né, porque o cara flexível ele está mais aberto a ouvir, né, e fazer depois uma reflexãozinha, né, sobre aquilo, né?
e depois ele dá a opinião dele ou colocar de alguma outra maneira. Então é fundamental. Uma das coisas também que eu acho fundamental é a curiosidade. O cara que é curioso, a probabilidade dele ser um pouco assim, mais criativo, né? Ter uma velocidade maior é grande, né? Porque ele consegue fazer conexões, ele já viu muita coisa. Então, como eu falo às vezes para meus alunos, assim, não é olhar o jornal e... o jornal é uma folha de papel barato, que é para ser barato, né? Porque vende diariamente, que tem várias notícias, né? E ele vai lá dar uma lida no esporte e tal. Isso é legal também. Lógico que eu preciso saber do que está acontecendo. Mas, cara, como é que faz o jornal? Esse é o cara curioso. Entender o Como é que faz processo. o jornal? É uma bobina que vem, tá lá na gráfica. Por que esse papel aqui, que é mais barato, por que não é igual o papel da Veja? Porque a Veja é semanal e o custo dela é maior, o jornal é mais barato. Esse aí, quando o cara for precisar disso, lá na frente ele... cara, o papel aqui e tal. É isso, né, que eu acho que funciona. A curiosidade, ela sempre... O cara tá perguntando e quer entender por que aconteceu isso, por que isso é azul. Cara, por que o cara fez desse jeito, né? E independente da área, né? Você ser curioso da vida. Eu acho que isso que tu tá falando é muito pensamento crítico também, né? Assim, um pensamento reflexivo e tal. Claro. E aí eu fiquei pensando, enquanto tu tava falando sobre essa questão da escola, do currículo escolar, que é um tanto quanto limitado para desenvolver e expressar as habilidades de criatividade, eu fiquei pensando, né, assim, como a sociedade pode ter uma leitura, às vezes equivocada, de que criatividade pode ser perigoso. Assim, eu fiquei pensando nisso, assim, será que também tem isso, né? No lugar bem, assim, perigoso porque o cara é crítico, né? Então, dependendo da sociedade... Acho que é esse o ponto mesmo. Dependendo da sociedade, então o cara fala, cara, por que limitam o estudo de arte? Assim, não, cara, quando eles querem controlar alguma coisa, né? O primeiro comando é esse. Porque a arte liberta, né? Exato. Então, assim, tu tem um pensamento crítico, tu parar pra fazer reflexões e, cara... Não é bem isso, não é bem assim. E outra coisa, né? Não é só fazer essa reflexão e ficar para você, né? Comunicar, né? Tem que... né? Agora, como é que eu me comunico, né? Eu vou fazer um cartaz de protesto. É arte. Claro. O cara, além de fazer as reflexões dele, ele resolveu fazer. Vou fazer uma instalação, fazer uma peça ao ar livre que tá falando sobre a violência, tal. Então, esse é que é eu acho que é o grande perigo que a galera acha. É um perigo, mas ao mesmo tempo, né, assim, legal, né? É bacana porque se a gente parar para pensar, a sociedade ela avança porque existem as pessoas que têm, né, essa flexibilidade, que têm essa coragem. Eu acho que é preciso também ter uma certa coragem de bancar isso, né? De se expor, né? Sim. Se a gente tivesse mais, talvez a sociedade fosse melhor, né? Se a seria porcentagem, diferente. né? Seria diferente, né? Não, com certeza. Mas... Alex, eu gosto muito, todo podcast, eu gosto de trazer um pouco para a tecnologia, que é uma coisa que me assombra, me encanta ao mesmo tempo, o uso da tecnologia de forma que a gente utiliza atualmente. Tu acha que o impacto da tecnologia atualmente, ela pode prejudicar ou pode incentivar a criatividade? Cara, eu sempre vejo a tecnologia como uma aliada. Eu nunca vi nenhuma ameaça, nem para a criatividade. Eu acho que as coisas se acomodam e as pessoas conseguem ali com o tempo entender qual é a função daquilo ali. Vamos para a inteligência artificial, que é o que está na... É o que João queria falar. João sempre quer falar de inteligência artificial. É o que está na moda, né? É o que é a bola da vez. Então, assim, a inteligência artificial, ela surge... eu até estava falando um dia desse com um amigo, falando que eu tive um professor em 2008, 2009, na minha especialização, que ele já falava algo relativo a isso, só que a gente não estava entendendo o que estava querendo falar. Então, assim, já tinha pessoas que já estavam entendendo que o mundo ia descambar para um lado desse, mas era ainda um negócio que ia demorar a chegar. E ele chegou de uma vez, não foi? Sim. A gente estava assim, dormiu sem inteligência artificial e acordou com inteligência artificial. É impressionante. E aí, ninguém sabia exatamente o que era aquilo, né? Então, muita gente começou a experimentar. O cara vai lá, bota... o primeiro apareceu foi o Midjourney, se não me engano, assim. Pelo menos para mim, né, na minha vida.
E aí eu Não, via foi o só... que explodiu. Foi esse É, aí, foi o primeiro que explodiu. né? E aí as pessoas faziam, eu quero... As experimentações eram, eu quero um galo com cabeça de dinossauro e no planeta Marte vivendo, não sei o que, esse é um negócio bem absurdo. E as pessoas conseguiam uma imagem relativamente interessante sobre aquilo. E aí fomentou todo mundo, meu Deus, vai acabar a vida dos artistas gráficos, os caras não vão... Pensei que você ia dizer que as pessoas estavam tipo assim, vai acabar o mundo, né? Vai acabar o mundo. Acabar com os artistas gráficos vão morrer, o cara que desenha vai acabar e tal. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Até porque ainda tá faltando muita coisa para a ferramenta ficar boa, mas ela tira de algum lugar. Perfeito. Ela tira de algum lugar. E aí foi a primeira que levou um processo, foi ela. Um processo de autoria, né? De direito autoral. Então, assim, se eu tiro de algum lugar, ela é de alguém. Né? Tem um dono, um proprietário. Outra coisa é que, por exemplo, se tu manda formar algumas coisas, aí a pessoa aparece com 6 dedos, 10 dedos, um dedo a menos, a mão virada. Ainda tá faltando um refinamento ainda para formar esses desenhos. Mas eles têm a mesma cara. Vocês já notaram? Aqui, assim, as fotos de inteligência. Dá para identificar, né? As fotos dá para identificar. Então, assim, ela vai ser usada? Vai ser usada. E a inteligência artificial como um todo, eu acho que ela é só uma ferramenta, cara. Né? Então, se você consegue programar, organizar seus perfis, você consegue tirar muito dela, né? Mas aí, como até uma entrevista que eu vi com um cara, que eu não lembro agora o nome dele, que ele disse que a população hoje de escola, né? Eu não lembro a faixa etária que ele falou e tal, mas ela tá com um déficit no vocabulário. Perfeito. Eu ia chegar nesse ponto. Roubou minha próxima pergunta, cara. Pelo amor de Deus. Que eles não vão conseguir organizar essas perguntas, né? Porque assim, quando tu vai no chat GPT, uma coisa é tu dizer assim, fale sobre a cor. Ele vai falar, genérico, e tu vai ver que é bem raso. Ele vai falar as cores primárias, a invenção da cor, sei lá, alguma coisa desse tipo, e morreu. Se tu coloca, eu sou um professor ou sou um aluno de design que faço isso, ele já vai falar outra coisa. E se tu começar a citar alguns autores... Algumas balizas, né? Algumas balizas. Deixa ficar melhor ainda. Então, na verdade, tu tem que saber. O que tu tá perguntando, Para ele fazer, tu tem que saber, né? Então, assim, quem tem o chat GPT pago, né? Que tem uma galera que usa o free e o pago. O pago, tu pode carregar uma base de dados, né? Que é melhor ainda, né? Então, bom, eu quero fazer questões ENAD, né? Padrão ENAD para uma disciplina X. Eu pego os livros, coloco lá, faço o upload do livro, upload dos artigos e peço para ela fazer as questões ENAD de acordo com o livro tal, assim, sobre o assunto tal. Achei muito específico esse exemplo. Muito específico, Alex. Aí você só dá uma corrigida e você tem que fazer isso, né? Você tem que saber o assunto para saber se aquilo ali não está perfeito, não tá... E no meu dia a dia eu tive um exemplo, foi semana passada. Eu fiz um contrato, vamos dizer assim, utilizando o ChatGPT e ficou muito bom. E eu tentando ensinar isso para outra pessoa, um estagiário, e não ficou nem parecido, nem um pouco parecido. O que era pior? Ele não sabia se tinha qualidade ou não aquele produto. Para julgar, né? Para julgar. Tem que ter um julgamento. A criatividade está por trás disso. Eu acho que nunca vai se perder. Quanto mais eu vejo, me aprofundo nessa questão de tecnologia, eu acho que quanto mais criativo você é, quanto mais leitura, mais bagagem, mais você vai sobressair. O que está acontecendo hoje em dia... Eu me preocupo muito isso, porque eu tenho 2 filhas pequenas, que as pessoas estão ficando muito formatadas, né? É tudo muito parecido. Então, quem agora tiver um exercício de leitura, por exemplo, porque a leitura fomenta muito a criatividade. Com certeza. Eu não conheço outra ferramenta mais prática, mais barata e mais acessível do que a leitura para poder você realmente ter uma mente criativa. Então, é importante, importante essa leitura, mas também é importante as escolas e as faculdades terem uma leitura mais crítica em relação a isso, né? O que a gente está fazendo para... O que eu vejo é a padronização de tudo, de ensino, até de discussões. Os discursos são muito parecidos.
Então a inteligência artificial é uma ferramenta, é como um martelo. Eu posso usar o martelo para pregar um prego ou para bater na cabeça do coleguinha. Sim. E aí, Alex estava falando que criatividade, ele pensa hoje, né? Assim, mais maduro, assim, muito mais como algo que a gente pode desenvolver. Sim. Exercitar. E aí eu queria saber como é que tu exercita a tua criatividade, assim, na tua vida pessoal, profissional. Quais são os exercícios de criatividade que tu pratica? Ou se tem dicas, adoro dicas, né? Porque João já falou aqui que a dele é leitura, né? A minha leitura. Só voltando para a leitura, já engatando na minha resposta, assim, tem uma coisa da leitura que eu acho fantástica, que é a seguinte: quando tu tá lendo um livro e o cara tá fazendo uma descrição de alguma coisa, né? Porque ali tu não tem imagem, né? A imagem é tua, né? Então, a tua imagem tem a ver também com o teu repertório. Exato. Entendeu? Por exemplo, quando o cara fala assim: João estava correndo na floresta. O que é uma floresta para ti? Cara, isso é fenomenologia. Fenomenologia. Eu sempre faço isso, uma leitura A clínica minha floresta, também. né? A tua. A minha, eu sou. Eu disse, cara, eu moro aqui em São Luís. A floresta que eu vi foi ali na Baixada Maranhense. Manguezal. Então, é um manguezal. A minha floresta é daquele tamanho. O cara que nasceu no Acre, que tá ali perto a floresta tem outro tamanho para ele. Isso. E quando ele fecha os olhos, que ele lê um livro, que o cara fala que ele estava correndo na floresta, ele está correndo naquela floresta. É a representação dele. Na minha Isso. Floresta, na minha perfeito. floresta. Então, isso é legal. Isso é um exercício maravilhoso, né? De tu imaginar construir o personagem, a pessoa, né? E aí, quando fazem a adaptação para o cinema. E tu olha e fala, não era bem assim Não era que eu assim. tinha imaginado. Nunca é, Não né? é. Então, assim, a criatividade, o exercício é conhecer coisas novas, entendeu? Então, por que eu vou... cara, eu nunca fui numa roda de samba. Vamos lá, o cara não gosta de samba. Nunca foi? Não, Vou te convidar, uma boa. não, eu tô falando, o cara que não gosta de samba, ele vai... Geralmente ele... eu não vou pra esse lugar e tal. E se for, ele vai meio puto, né? Então ele não vai aberto ali a entender o que é aquilo, de onde vem aquilo, por que aquilo tá ali, por que as pessoas tocam daquele jeito. Porque a roda de samba é hoje uma coisa que não foi, né? É uma evolução, é um pedaço de uma construção gigantesca que vem desde o começo do Brasil, né? Quando vieram os negros e tal. Esse negócio. Então, assim, eu acho que o exercício do dia a dia é conhecer coisas, cara. É dizer, cara, música clássica eu não gosto. Cara, mas o que é música clássica? Eu já tive amigos que assim, eu odeio música clássica, mas eu via... como é o nome? Porra, o Pink Floyd é progressivo. Progressivo. Rock progressivo. Aí eu disse, cara, ela tem quase as mesmas estruturas, assim, se tu for ver de música, né? Ela começa devagarzinho, depois tem um momento maior, depois volta pra... Então é só o cara ter um pouquinho de boa vontade que ele começa a ver outras coisas, né? Ali. E até ele não precisa morrer de amores pela música clássica, ficar ouvindo e assistindo. Mas um dia ele podia entender o que era aquilo, como é que funciona, entendeu? E experimentar, né? Experimentar. Eu acho que isso é a grande sacada, assim, de ter um background. Então, assim, quando eu viajo, por exemplo, meu irmão, eu tiro um dia para ir no museu, de qualquer lugar. Em qualquer lugar, não importa. Um dia de museu, um dia para entender a cidade que eu tô, o que aconteceu, como é que ela se formou, quem são essas pessoas, o que a cultura está trazendo e tal. O que as pessoas estão vendo, né? Por que esse povo é diferente do meu, né? De onde eu nasci. Então isso é que vai fomentando, né, cara? Não tem como, mesmo o cara fazendo trabalhos de publicidade, design, é legal ele fazer uma imersão numa coisa que ele não conhece. Então, assim, uma vez há muito tempo atrás, antes de conhecer Belém, eu fiz um trabalho sobre o Sírio. Sírio de Nazaré, né? Só que não era um trabalho do Sírio para maranhenses, era de Sírio para paraenses. Era uma responsabilidade muito grande. Como eu, que nunca vi o Sírio, vou representar o Sírio como uma pessoa que vive o Sírio. E eu falei, cara, eu não tenho a menor condição de fazer um trabalho desse. Eu preciso
pesquisar, né, entender muito mais. Aí eu acabei indo para Belém, e não era a época do Sírio, né? Foi antes. Então fui no Museu do Sírio, conversei com as pessoas no Ver o Peso, perguntei para elas o que elas achavam, o que assim, cada um contou uma coisa, o cara falou dos milagres, falou por que ia. Aí eu, entendi aqui, e olha lá que eu ainda fui meio com medo de fazer, né? Mas deu certo, a galera gostou, foi aprovado, foi legal. Mas assim, era muita irresponsabilidade minha fazer sentadinho aqui em São Luís sem nem saber o que era o Sírio. Sem ter se aberto para a experiência. Por isso que às vezes alguns trabalhos que são feitos fora para algum determinado lugar, a população... Não retrata, né? Não retrata a população não abraça, porque, cara, isso aqui não ficou com a cara da... Não se identifica, né? Eu acho que essa questão da representação, hoje em dia, isso também é assim, tem dado o pano para manga, né? Essa discussão, sim. Porque, por exemplo, a gente pode pensar em algumas questões, né? Assim, corpo, por exemplo. Né? É muito difícil a gente encontrar uma representação de corpo, né? Por exemplo, na arte, na publicidade, né? No cinema. A gente sempre vai ter infinitos corpos ali que não vão caber dentro de uma representação. Mas eu acho que esse trabalho de se aproximar, de ter curiosidade, da abertura, eu acho que é um bom caminho. Alex, eu estava esperando 4 técnicas para você ficar criativo em uma semana. Não tem. tipo coach, né? Mas é isso, a gente está falando que é o hábito, os bons hábitos, leitura. Tu acha que a escrita também ajuda? Cara, qualquer coisa que exercite ali uma relação de combinação, analogia, porque essa que é a brincadeira, né? Se você entender o que é abstrato, que o concreto é abstrato. E a brincadeira é quando tu tira e tu vai para o abstrato e a galera entende o que tu tá falando que era o concreto. Aí tu... É porque eu acho que a escrita, por exemplo, a gente pensa de forma muito caótica. Quando você põe no papel ou põe numa imagem, você organiza. E se você organiza, você começa a dar sentido àquilo que você está pensando. Então, para mim, funciona. Quando eu tenho que tomar uma decisão importante, eu boto no papel. Porque o pensamento, ele vai. E como eu penso muito, e eu acabo me perdendo. Então, uma ferramenta boa, eu acho que é essa. Colocar no papel o que você está pensando. Bota de forma aleatória. Vem um pensamento, coloca, e depois você dá sentido para aquilo. Dá para fazer nuvem de palavra, né? Você bota a palavra principal e deriva as palavras. Fica legal. Uma nuvem de palavras que ela acaba dando um geral no teu pensamento. Então, tu bota as palavras-chave e deriva as palavras principais. Pô, bom que tu falou isso. Na tua vida, quando tu tem que imaginar, tu falou agora que tinha que fazer um trabalho do Círio de Nazaré, mas quando chega uma encomenda de um trabalho para ti, como é teu processo criativo? Cara, ele começa com uma pesquisa. Né? Informação. Na verdade, assim, quando alguém me liga, eu sempre procuro tomar muito cuidado com o que eu vou falar antes, porque eu não... Alguns assuntos eu não tenho a menor ideia. Por exemplo, o cara me liga e faz... cara, Alex, eu queria que tu fizesse embalagens do iogurte de cabra, de leite de cabra. Eu não tenho ideia leite de cabra, para que serve, por que é melhor, por que esse cara tá vendendo iogurte de leite de cabra. Então, assim, eu geralmente marco um dia, mas antes eu dou uma estudada nisso. Vou estudar por que o leite de cabra é diferente do leite de vaca e por aí vai, qual o mercado. Isso aí tá dentro daquela parte que tu falou que é da habilidade técnica, do conhecimento técnico. Preciso entender isso antes de começar um briefing, né? Sim. De começar uma conversa. Aí quando ele vai me pedir uma coisa... me pedir essas embalagens, no caso, eu já tenho uma ideia do que é o negócio e tal. É muito mais fácil de eu ter perguntas importantes para fazer ali, para eu poder gerar o meu briefing correto. Esse é o primeiro passo, né? É o primeiro passo, gerar um briefing. Depois de gerar esse briefing, né, que é esse pedido do que o cara quer e tudo que ele quer, o que ele quer atingir, que público, como, bababá. Aí eu vou para outras pesquisas, que são pesquisas visuais, pesquisas de concorrentes. Referências, né? Referências, são os concorrentes. O que o concorrente dele vende? Ele vende que é mais fresco, vende que demora mais para, sei lá, azedar, qualquer coisa dessa. Tem vitamina D. Depois eu vou para uma pesquisa visual. Que cor ele usa, que tipografia ele usa, que desenho ele usa, se é um desenho mais orgânico, se é mais... Aí, depois disso tudo, é que eu vou para minha geração de ideias. A minha geração de ideias vai juntar a minha capacidade técnica, a minha pesquisa e o meu background. Que é o que eu já tenho aqui de construído de vida. Aí eu junto isso tudo e começo a gerar várias ideias.
né? Eu geralmente crio algumas ideias. Depois eu começo a ver qual dessas ideias responde melhor ao pedido do meu cliente. Ah, cara, foi essa aqui. Aí eu dou uma melhorada e faço a primeira apresentação. Olha as ferramentas aí. Acabou de falar as ferramentas uma por uma. Agora o problema é botar isso em prática. Se eu quisesse, né? Não, ser esta pessoa super criativa amanhã, eu não sei se eu conseguiria. Não, mas é interessante que ele deu um caminho que não serve só para o trabalho dele especificamente. Para qualquer coisa, se você colocar esse caminho, funciona. Você fazer uma pesquisa, né? Você vai escrever um artigo. Né? Qual a primeira coisa que você faz? Não dar uma lida? Exato. Sobre Selecionar pelo menos ali. Deveria, pelo menos. Né? Deveria ser. Porque assim, quando eu falo concorrentes, né, que eu estou falando de produto, né? Mas aí eu posso, e no caso de um artigo, eu estou querendo escrever um artigo para uma revista tal sobre ergonomia. Eu vou ver quais os outros artigos de ergonomia já existem, o que os caras abordaram. Isso é uma pesquisa de similares, né? Pesquisa de concorrentes, né? Aí eu vou para a revista tal. A revista tal não tem às vezes a revista não tem os critérios dela. Eu preciso saber dos critérios, senão eu já sou eliminado aí. Exato. Se eu tenho um bom artigo maravilhoso, mas eu não estou atento aos critérios da revista, eu fora. Tô fora. Então, assim, isso é a mesma coisa. Entender como funciona, né? As regras do jogo. Aí tu vai que com tudo que tu já aprendeu ali da vida, da acadêmica, né? Junto com o que tu leu agora dos autores XXXX, vai colocar o teu ponto de vista aqui nesse negocinho aqui, que é criativo, é a criatividade. É assim que tu resolveu isso aqui. Porque assim, a ferramenta, que a gente fala ferramenta, né? Esses métodozinhos aqui, é só para tu não ficar indo e voltando e perdendo tempo. Né? Para otimizar. Porque o cara pode chegar lá no final num bom trabalho ou num bom artigo, no tentativa e erro, como a gente chama. Se o cara vai lá em cima, vai lá embaixo, ajeita... Só que ele vai levar, sei lá, 3 meses. Eu levo 1 mês. Porque eu já sistematizei aqui, cara, pesquisa isso aqui, referência é essa, concorrente é esse, isso aqui, pronto, eu vou fazer isso aqui. Né? Lógico que uma coisa que meus alunos me perguntam muito, pô, professor, mas demora muito para fazer uma marca. Demora agora que tu está começando. Não é isso? Depois que tu faz 300... você consegue fazer mais Até porque o background já ampliou também, né? Não, tem várias coisas que você vai ganhando na vida. Né? Até, por exemplo, eu faço bons trabalhos, mas não sei apresentar. Você ganha isso. Depois de apresentar 30, você já consegue apresentar melhor. Né? Você não tem muito... Porque você já ganhou essa experiência, esse backgroundzinho aí de apresentação. Legal. Eu tenho uma curiosidade em relação... Lá vai trazer para psicologia. Não se preocupa, mas não vai ser. Eu quero saber se tem alguma relação que tu acha, na tua própria vida que tu vê, tu vive num ambiente muito criativo, tonalidades afetivas e criatividade. Em que sentido? Dizem, né, algumas pessoas, alguns estudos, que quem tem essa criatividade muito exacerbada, ela tem colorações emocionais mais fortes, reações emocionais mais fortes. Tanto para expressar essa criatividade, e quando essa criatividade ela é represada, isso provoca uma série de outros distúrbios emocionais. Tu acha que tem alguma coisa a ver emoção com criatividade? Cara, eu acho que sim, né? Porque assim, vamos lá falando de cor. Tu tá falando de cor, né? Quando a gente estuda cor técnico. Primeiro. Foi intencional, viu? Tonalidade. A primeira coisa é técnica, né? Então, a cor, ela surgiu assim, as primárias são isso, secundárias são isso, terciárias são isso. Aí depois tu vai para círculo cromático, quentes cores, cores frias, mas até então tu é só técnico, como formou, né? E tal. Aí depois tu faz um estudo de psicologia da cor. Que aí o que aquela cor ali... né, vai trazer para o ser humano ali na hora. Que ele vai despertar, né? Vai despertar nele e tal. Isso aí a gente faz esse estudo. E depois a gente descobre que esse estudo também ele não é exato, porque a cultura interfere na cor. É verdade. Entendeu? A cultura, a religião. A forma como se aprendeu, né, aquilo. Exato. Se, por exemplo, tá em alguns lugares o luto não é preto. Então, é branco, né? Branco. Então a representação de luto é outra, a representação da cor mudou para aquela sociedade. Tem gente tem lugar que é amarelo, eu não lembro agora onde é amarelo, que eu não lembro realmente. Mas assim, ela é diferente, né? E as cores que tem o rei, que tem rei, rainha, que tem as cores da rainha.
para aquela galera, a cor da rainha tem uma representação gigantesca. E pra gente não faz diferença nenhuma. Eu lembro que quando eu morava em Recife, eu tinha um amigo que era holandês. E ele me deu de presente uma camisa da Holanda. Laranja. Laranja. Eu não sou um cara muito de futebol, mas assim, eu ganhei, eu achei bonita a cor e fiquei com aquilo na cabeça, achando estranho, né? Ao mesmo tempo, mas eu lembrava da cor da bandeira da Holanda, era branca, vermelha e azul. E a camisa era laranja, né? Até que eu perguntei, eu disse, Roberto, por que a camisa não é as cores do país, da bandeira? O Brasil é amarela. Aí ele, não, cara, essa é a cor da rainha. É a cor da rainha. Então aqui o laranja representa isso. Aí, muda tudo. Porque laranja para mim, pelo menos pra gente aqui no Brasil, é criatividade. Laranja, criatividade. Laranja, Legal. Criatividade. Pela psicologia da cor e tal, ela tá Aí o cara fala, porra, e lá na Holanda? Lá na Holanda é o suprassumo de tudo. Né? Como na Itália, né? É o roxo, se não me engano, que era da rainha e tal. Então isso tudo muda, cara. Muda a percepção. Então a cultura, a religião, tudo isso vai mudando, né? Aí isso a gente tá falando, pegando esse caminho aí, né? Vamos agora pensar aqui numa coisa. Tu tem um desejo muito grande de alguma coisa, assim, de ganhar uma bicicleta. Ter uma bicicleta, você, quando criança. E aí, ficou anos e anos ali pensando naquela bicicleta. Aí um dia teu pai foi lá e te deu uma bicicleta. A bicicleta era azul. Azul clara. Azul clara, naquela tua alegria, vai ser sempre a tua cor afetiva. Exato. Que não tem mais a ver com a psicologia da cor, com nada. Foi aquele momento registro, né? Que foi maravilhoso, que tu esperou anos para que tu ganhou aquela bicicleta. Aquela cor afetiva, ela vai te acompanhar a vida toda. E às vezes a pessoa não consegue nem dizer, assim, a memória às vezes não tá lá, mas a representação da memória tá. Exatamente. Né? Algo que fica você olha escrito. A cor e faz, poxa, essa cor me traz uma coisa boa. Tem gente que lembra, tem gente que não lembra. Do mesmo jeito que tem para coisas ruins. Você foi atropelado por um carro vermelho. O vermelho ele passa a ter outra relação contigo. Sim. Então, é muito complexo a gente falar e afirmar que cor vai ser tal, desse jeito. Ela depende de muita coisa, né, que vai acontecendo com a gente, as relações que a gente vai tendo com elas, né? E algumas marcas constroem cores, né? Como é o nome da que faz os anéisinhos? Vivara, Pandora. Tem a cor dela, né? Mas a Tiffany. Tiffany. Aquele verde. Cor, né? Que eu não sei se é verde, não sei se é azul. Vermelho Ferrari. Ferrari. Então, assim, essas cores representam aquilo. O roxinho a gente sempre lembra da Oi, né? O carrinho da Oi. O carrinho da Oi. É a cor, cara. A cor veio primeiro. Né? Eles conseguiram colocar a cor em primeiro lugar. Né? E associa, né? Exatamente. Então, é muito difícil da gente falar de... Isso a gente nem entrou num outro aspecto que eu não vejo a mesma cor que tu vê, cara. A gente tem diferenças nos bastonetes, tem gente que vê um brilho a mais, outro brilho a menos, e que isso, se a gente for se aprofundar, também vai fazer alguma coisa ali, de gostar Sim. E não gostar, de achar ela melhor, né? Eu lembro que há muito tempo eu atendi um cliente que pediu para fazer uma marca para ele, e no dia que eu fui apresentar, ele ficou com o irmão dele do lado. O irmão dele ia no ouvido dele e falava, né, alguma coisa na hora que eu estava apresentando a marca. E aquilo começou a me incomodar, porque eu achei que eles estavam ali meio que faltando respeito, porque eles não falavam para mim, mas falavam entre eles, ali no ouvidinho, né? E aí eu saí meio chateado. Eles disseram que depois eles não aprovaram a marca no dia, no outro dia eles ligariam. Eu saí meio puto. E quem me indicou foi um amigo. E esse amigo me ligou, perguntou como é que foi a apresentação. Eu falei, cara, eu não gostei não. Eu não gostei desse cara, eu não gostei da atitude dele. Falei muito assim, tal. Ele, cara, esqueci de te avisar. Ele não vê cor. Ele vê tudo preto e branco. No mínimo, era o irmão dele que estava tentando passar para ele. Explicar. As cores. Nossa. Aí uau. Aí depois a marca foi aprovada e a gente voltou. Eu fui entender por que ele andava só de preto. Porque ele não via colorido, ele só via preto e branco.
E ele tinha um daltonismo diferente, porque existem vários daltonismos, né? E o dele era grayscale, ele só via as coisas preto e branco. E na segunda reunião, quando ele disse que a marca estava aprovada, né? Eu passei o tempinho olhando para... Só ficava a reunião toda olhando para a cara dele pensando, eita, ele não pode ouvir como é o nome? Alguém explicando o endereço, dizendo, vire na Casa Amarela. Eu comecei a ver várias coisas que ele não poderia fazer na vida Limitações, dele. né? Limitações da vida dele, porque ele não via cor, cara. Né? Ele só via tamanho e tal. E ele ia andar de preta porque ele tinha medo de escolher roupa errada, com a combinação que ia sair muito esquisita. Que aí tem a ver com isso que o João perguntou, né? De como a experiência, ela dá uma limitadazinha ali, ela já fica mais, né? Perfeito. Mas essa tua leitura mental foi perfeita. Imaginar que ele foi embora, a culpa é minha, né? A gente faz isso o dia todo, o tempo todo. A gente faz essas leituras mentais, né? Total. É engraçado. Você achava que a culpa... Agora, tu falaste uma coisa engraçada. Tu começou a falar... Isso, entrevistar alguém criativo é assim, né? Começa... A gente nunca sabe onde vai parar. Aí você falou a questão da sociedade especificamente. Que a gente tem o costume de falar que o brasileiro é muito inventivo, né? Que a NASA tem que estudar o brasileiro, que o brasileiro é muito criativo. Criador dos melhores memes. Isso eu posso dizer. Tu acha realmente que o brasileiro ele é mais inventivo, mais criativo? E se sim, por quê? Aff, Maria, eu não consigo afirmar um negócio desse. Eu acho o seguinte, que eles... Eu acho que por exemplo, pensa aqui num país que todo mundo ganha bem. Noruega. Noruega. O cara vai fazer uma gambiarra na Noruega. Então a gente chegou no ponto, né? Que é a questão lá do tema do episódio. O gás, ele vira o botijão de lado, bota uma O jeitinho brasileiro. Porque ele precisa daquilo. Se a gente for ver na África, ou em outro lugar, na Ásia, na Índia, talvez tenha uma galera também que faça também, só que alguém tem que documentar aquilo, né? E colocar nas redes e tal. Mas assim, eu acho que há essa situação, né, que o Brasil a necessidade vive, a necessidade é que ela dá né? Até porque todas as invenções são meio na preguiça, né? Eu não quero andar, eu vou a roda na preguiça e no acaso, né? Você mira de uma coisa e acerta em outra. Alguma coisa são acaso, outras são só observações. Eu dentro dessa palestra que eu dou de criatividade, que eu já dei de criatividade, tem algumas invenções que foram que aconteceram. O cara não queria inventar, ele fez alguma coisa ou alguém só observou e disse assim, eita, isso dá isso. Vou dar um exemplo aqui o cara andava com o cachorro dele para passear e ficava meio puto com um carrapicho que pregava no cachorro dele. Essa é fenomenal. É o velcro. O velcro surgiu daí. É observação. Em vez do cara só tirar, aí é que tá a curiosidade. Pô, por que isso aqui tá prendendo no meu cachorro? Porque tem um pelo reto e o outro assim, que vai grudar um no outro. Então, eu vou fazer isso aqui e vai virar velcro. É isso. Pouca gente sabe da origem, né? E se for buscar, tiver essa curiosidade, tem muitos inventos e muitas invenções, elas foram realmente dessa observação e conexão. Não, e outra coisa, assim, essa foi uma observação do próprio cara. O post-it é a observação do amigo. O cara cria uma cola que não cola. Uma cola que não é muito forte. Aí ele fala, errei, a cola não cola. Aí o cara ele participava de um coral, se não me engano, faz tempo que eu li sobre isso, e que ele precisava aprender algumas observações na partitura. E caíam, né, e tal. Ele lembrou da cola que não cola, porque ele precisava tirar aquilo. E aí ele veio, cadê a tua cola? Aquela que não cola. E aí faz os papeizinhos, bota lá e vai pro coral. E aí a galera, opa, eu quero também no meu, ao post-it. O cara errou, o outro... Opa, eu aproveita, né, a sobra e resolve o problema de um ou outro. Que eu li, um artigo que eu li, aqueles cafés de Paris, né, no começo do século e tal, que negócio, a galera não se juntava lá, os grandes pensadores e os cafés, aquilo ali era uma missão de criatividade, porque assim, um cara falava uma coisa, o outro falava outra, o cara juntava uma coisa com a outra e acabava que dava certo. Ali alguma coisa ia sair dali, né? Hoje em dia a gente perdeu os cafés, a gente perdeu os encontros, a gente ficou virtual, né? A gente
Tá muito individualista também. Ao mesmo tempo diz que conhece muita gente. Né? Eu conheço muita gente, eu falo com gente do Canadá, dos Estados Unidos e tal. Ao mesmo tempo você fala, mas não tem troca. Não tem conexão. Não tem conexão, não tem troca. E esse momento do café e tal, a gente precisa, mesmo que seja virtual, a gente devia ter. Assim, criar um clube para debater ideias, fazer alguma coisa. Eu acho que é aí que funciona. É você ouvir o que às vezes o cara tá falando e ele é um pedacinho do negócio que tá faltando teu. A pecinha do quebra-cabeça, né? Que encaixa ali, olha. Isso aqui, ó, vai dar certo. E às vezes é uma outra coisa. João tá falando de uma experiência que ele tem no trabalho e serve para eu pensar no meu relacionamento. Sim. Às vezes tá falando de uma questão tua com teu filho e aí serve para eu pensar numa outra relação minha com um cliente, por exemplo, que eu atendo. Exatamente. Né? Muito bacana. Esse podcast veio justamente para isso. Para trocar essa ideia. Trocar essa ideia. É muito interessante, né? Cada entrevistado aqui surge 1000 outras ideias, até de outros episódios, mesmo para a própria vida. São assuntos mais profundos que a gente não consegue mais ter esse debate no bar, por exemplo, não tem mais os cafés. Então, eu acho importante a gente fomentar esses espaços, né? Que a gente possa ter essa discussão mais qualificada, mais aprofundada e descontraída, né? Que são essas conversas que, apesar de serem conversas inteligentes, mas elas também não se propõem a muita coisa. Só é uma conversa, apenas. E não precisa ser só conversas inteligentes com doutores. Exato. Às vezes o cara tu tá conversando com o cara da esquina, o cara que vende alguma coisa, o flanelinha. O cara tem alguma coisa pra te falar, cara. Sempre Você tem. tem que ouvir ali, filtrar alguma coisa. Cara, isso aqui é interessante. Como ele vê a vida, como ele vê o mundo. Eu acho que é por aí, assim. Tem que falar do presidente, né, ao mendigo, sei lá. Sim. Da mesma maneira, prestando atenção, cara. Prestando atenção no que o cara tá falando. É isso que eu ia falar. Atenção é o que a gente está perdendo hoje em dia. Exatamente. Você está aqui no celular e você perde a oportunidade de ouvir alguma coisa que pode fazer sentido, de olhar alguma coisa que possa melhorar algum aspecto da tua vida. A gente está enfurnado no celular o tempo todo. Até porque a gente está perdendo a fala, oportunidade. né? Assim, muito na psicologia de que a gente não ouve só com o ouvido, né? De que ouvir não é só essa coisa do estar ali escutando, não é essa capacidade apenas fisiológica, mas ouvir tem a ver com essa abertura, né? Quero me colocar, quero saber como funciona, me conta. E na clínica psicológica é meio que por aí, né? Exato, é isso que eu falo. É isso que o Alex estava dizendo, assim, quando ele recebe uma demanda e ele primeiro vai pesquisar, mas uma pesquisa de entrar naquele mundo, né? Com respeito, de deixa eu entender como isso funciona, isso me parece quase como uma capacidade empática mesmo, assim, de se colocar naquele lugar, olhar com aqueles olhos. A empatia é um dos grandes... da grande joia do design. É a empatia. É te colocar no lugar do outro para poder entender. Saber o que ele quer, né? O que significa para ele. Para ele, exatamente. Porque todo dia tem uma coisa diferente. A gente não consegue. A gente aprende na universidade as ferramentas, a gente aprende a ter repertório e tal, mas tu é surpreendido com coisas que tu não tem nem ideia de que existam. Assim, fazer uma marca para uma cardiologista de feto. Eu não lembro agora o nome, mas... eu nem sabia. Cardiologia de feto. Operava feto antes. Então, como é que tu vai gerar uma imagem que represente aquela pessoa que faz uma cirurgia no feto? Entendeu? Aí tu vai ter que entrar naquele universo do que é cardiologia, o que é cardiologia infantil, pediátrica e tal, e até entender, falar com outros médicos, saber como eles veem isso aí, para tu poder... Ela, lógico, tem um briefing, ela tem um posicionamento que ela quer passar e você vai materializar aquilo visualmente. Então, a tua missão é essa, é entender. Então, para tu entender, tu tem que estar lá juntinho dela, né? Entender mesmo. O olhar dela é esse. Agora, eu tenho as ferramentas na materialização visual. E aí eu vou lá, vou fazer isso aqui, esse símbolo que representa ela, e ela... É isso mesmo. Tá aprovado. Cara, tá vendo? Fantástico. É método fenomenológico isso. Não. Você descreve e depois você confirma. É isso, eu entendi certo, né? E a psicologia tem muita criatividade. Você ser terapeuta hoje em dia é isso, é um exercício diário de criatividade. Pô, Alex, fantástico. Dá até pena de se encaminhar para o fim. Não queria que acabasse. Vamos começar a ampliar agora para 2 horas, né? Porque o tema flui de uma forma fantástica. E é isso, é sem roteiro mesmo, para a gente tentar exercitar esse fenômeno que está acontecendo agora
né, que essa entrevista, quando a gente vem com alguma coisa pré-concebida, a gente enrijece tudo. Sim, sim. Né? Não tem essa fluidez. É verdade. Então, assim, para a gente terminar, eu não gosto de pedir dica, mas o que tu queria falar assim, a respeito de quem tá, para quem está ouvindo a gente, o que fazer, né? Não quero 10 dicas, né? Mas como fomentar cada um, acalentar abraçar a sua própria criatividade. Rapaz, eu vou dar 3 dicas, né? Das 10 do meu livro. Né? Que está ali para vender agora. Agora você entra no link. Na bio. Entra no link da bio. Não é isso, jamais. Mas, assim, o que eu acho, assim, se eu fosse falar para os meus alunos, eu falaria de um jeito. Mas eu acho que, como é geral, né? Uhum. Eu acho que é mais estar aberto às experiências, novas experiências, né? Não se fechar nas experiências. E ter atenção, cara. Atenção é que a gente fala que é aquele lance da curiosidade. Por que é feito aquilo? Como é que é isso? Por que esse lugar se propõe a isso? Né? Você vai lá curtir aquilo ali, aquela comida. Ah, cara, eu vou no restaurante vietnamita. Por que o cara construiu um restaurante vietnamita, cara? Né? Que comida? Por que come aquilo ali? Como é que come? Você dá uma lida antes, né? Vê lá o que é o Vietnã, entender a guerra do Vietnã e por aí vai. Aí tu já chega de outro jeito, né? Lá para o restaurante. Tá aberto à vida. Tá aberto à vida. Eu acho que é aberto às experiências. Né? Você não precisa ficar repetindo experiências que talvez você não tenha tanta afinidade. Né? Mas assim, cara, um dia você vai lá pro show do forró, que você talvez não goste. Vai uma vez, ver como é que a galera se veste, o que eles falam. Né? Não ficar, cara, eu só ouço tal coisa, eu só faço tal coisa. Eu acho que dá uma andada. Você não morre quando você experimenta outra coisa diferente. Você não morre, né? Você ganha, né? Exato. Você ganha mais uma experiência. Agora vai sem preconceito, né? Olhar é aberto. Não é um olhar de preconceito, né? É olhar não é crítica. De criança, olhar de criança curiosa. Criança adora tudo, né? Adora tudo. Tudo é novidade. Tudo é novidade. E a criança é o grande... A brincar com panela e achar o caixa velha e achar que tá num mundo de fantasia é a criatividade. A criança começa assim. Olha que legal. Abertura e atenção. Tá aberto e tá atento, tá presente ao que você tá vendo. Fantástico. Bom. Pronto, essas dicas a gente encerra com chave de ouro aqui. Muito obrigado, meu amigo. Vou lhe convidar várias vezes, né? Porque tema é o que não falta. Não, Alex tem muita história. A gente tem que fazer mais, sei lá. Fazer um só de causa. Vários, Ele conta as histórias dele. Causa da publicidade. Causa da vida. Da vida empresarial agora, tudo. Muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço, cara. Adorei participar. Foi bacana. Valeu. Tô saindo daqui até mais criativa. Tchau, João. Obrigada também. Valeu, Thaís. Obrigado.